E aí, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bem, parece que esse vai ser mais um daqueles vídeos quase longos de mais de 10 minutos que a galera ficcionada do TikTok deve detestar, mas paciência, fazer o que é, né? Então, vídeos tantos anos atrasados sobre o filme Pantera Negra, mais especificamente sobre o melhor personagem do filme, Eric Killmonger. Se não concorda, paciência, criador do filme. Passando. É isso que acontece quando a procrastinação bate forte e você não se acha bom o suficiente para comentar sobre uma obra tão marcante para a cultura negra, mesmo fazendo parte dela. Então, para contextualizar, Pantera Negra é um filme de super-herói da Marvel Studios, dirigido por Ryan Coogler, isto em 2018. E tem como sua principal estrela, nesse caso o protagonista, Chadwick Boseman, que é o Pantera Negra. Mas esse vídeo é para falar de alguém bem mais interessante que o T'Challa, né? Você sabe de quem eu estou falando. Enfim, o filme se passa em Wakanda, uma nação africana fictícia e tecnologicamente avançada que é governada pela família real dos Panteras Negras. E o filme explora temas de identidade, tradição, responsabilidade e justiça social, e é notável por sua representação positiva da cultura e dos povos africanos. Além disso, Pantera Negra é um marco na indústria cinematográfica, visto que é um dos maiores filmes de super-herói de grande orçamento a contar com um elenco maioritariamente negro. Ponto positivo. E possui também uma equipa criativa, maioritariamente negra, e a maior parte da trama de Pantera Negra se passa em Wakanda, que é a nação africana fictícia, que no filme é retratada como uma nação avançada e tecnologicamente desenvolvida, e possui também uma cultura extremamente rica. Bem, voltando à trama do filme, após a morte de seu pai, T'Challa assume o trono. A princípio, até que ele é um excelente rei. Ele é um rei honesto, íntegro, respeita as mulheres em seu reino, blá blá blá, e meio que se esforça bastante para fazer do Wakanda um lugar melhor. E olha que ele é bom nesse serviço, visto que ele se empenha bastante em seguir sendo o tipo de rei que o seu pai era. Até que um dia descobre que nem tudo era tão simples quanto parecia, que seu pai, o homem que ele tinha como exemplo tanto de homem quanto de rei, havia feito uma M bem desnecessária. E, sendo sincero, o pai do T'Challa nem se esforçou um pouco para corrigir o erro que cometeu, e algo que viria do passado para assombrar tanto a família real quanto o trono de Wakanda. É nessa hora em que eu vou dar um pequeno spoiler do filme. É meio chato reclamar de spoiler agora, sendo que o filme foi lançado em 2018. Se não tem como assistir por meios legais, sabe como é que é, né? Você pode contratar o Jake Sparrow e aí você terá o filme de graça. Ou quase de graça. Muito bem, voltando ao filme. O pai do T'Challa matou seu próprio irmão e abandonou seu sobrinho de poucos anos à mercê dos perigos do mundo. E não vejo como justificar isso. Essa criança, sobrevivente wakandano, cresceu como Eric Stevens e mais tarde mudou o nome para Eric Killmonger. Como é bem sabido, Eric Killmonger era um homem inteligente que se formou cedo e teve até graduação no MIT. Cara extremamente habilidoso, e em uma cena do filme foi referido pela agente Ross como um homem que acumulava muertes como em um videogame e que era responsável por assassinar alguma coisa aí e destituição de governos, o que é para poucos, né? Mas mesmo possuindo tantas habilidades, Eric também foi uma vítima da exclusão social e do racismo nos Estados Unidos, o que poderia ter condicionado a aderir aos ideais de luta antirracial de seu pai. E sim, eu sei que não mencionei antes, mas pelo que foi mostrado no filme, nas primeiras cenas, o seu pai era um guerrilheiro de algum movimento de luta antirracial. Então, voltando. Após perder o seu pai, provavelmente a pessoa que seria sua bússola moral durante seu amadurecimento num país racista que cresceu, e que é Estados Unidos. Sim. Para quem não sabe, para quem acha que isso é novo, Israel é extremamente racista. E vou parar de enrolar e me perder e voltar novamente ao roteiro. Sim, como havia dito, os Estados Unidos é extremamente racista, e por essa razão Eric Killmonger cresceu em um ambiente hostil e violento,
e experimentou diretamente a opressão racial e violência policial. Quanto a Eric Killmonger, ele tem ideias que são fundamentadas em uma compreensão crítica da história colonial e da geopolítica excludente global, bem como em uma profunda empatia com a luta da população negra, no qual ele mesmo faz parte. Para Killmonger, é meio absurdo imaginar como é que uma nação tão avançada como Wakanda faz porra nenhuma para ajudar os seus irmãos africanos que ainda sofrem racismo e discriminação ao redor do mundo. E como Wakanda se acovardou, se escondeu e simplesmente ignorou o sofrimento dos seus. Uma atitude que Eric Killmonger reprova e parte também reprovo, mas não estamos aqui a falar sobre mim. O que fez com que o mesmo elaborasse um plano de modo a depor o governo vigente em Wakanda, que o mesmo via como uma nação covarde e antiquada. Tomar o poder para si, militarizar as minorias negras ao redor do mundo e tentar mudar o cenário. Sabe como é que é? Para Killmonger, a população negra tem sido vítima de um sistema de opressão que visa mantê-los em um estado de subordinação permanente. E eu mesmo acredito que a única maneira de combater essa opressão é através de uma revolução violenta que irá destruir o sistema atual e criar um novo mundo, onde a população negra possa ter poder e controle sobre as suas próprias vidas. A visão de Wakanda como uma sociedade altamente desenvolvida e independente que não foi colonizada e não se submeteu à opressão ocidental reflete o ideal afrofuturista de um futuro melhor e mais justo para as pessoas negras. Mas é nesse momento que alguns de vocês devem estar se perguntando que raios é o afrofuturismo. Então, resposta curta: afrofuturismo pode ser descrito como um movimento artístico e cultural que se baseia na ideia de uma África imaginada de forma futurista, em que elementos da tradição africana são misturados com tecnologias avançadas, algo fortemente presente nas cenas em Wakanda, né? Podemos ver no filme desde o escudo, o doma que protege o Wakanda, os equipamentos da Dora Milaje, o uniforme de combate do herói, a nave super high-tech que T'Challa usa, e basicamente tudo dentro do laboratório da Shuri, né? Enfim, você entendeu? O autor Mark Derry, em seu ensaio Black for the Future, cunhou o termo afrofuturismo e descreveu como uma maneira de contar histórias negras que se situam simultaneamente em um passado mitológico, presente e futuro especulativo, representando a visão utópica de um futuro melhor para a comunidade negra. E em seu ensaio The Case for Reparation, mas não do Mark Derry, nesse caso o Ta-Nehisi Coates, meu Deus, não tem bastante para pronunciar esse nome. O mesmo é responsável pelas ideias afrofuturistas incorporadas ao personagem e ao enredo de Pantera Negra. Então, nesse caso, Ta-Nehisi Coates, isso aí, discute o impacto da escravidão e da opressão contínua sobre a comunidade negra nos Estados Unidos e a ideia de que a justiça seria alcançada por meio de reparação. Ele também aborda a importância da identidade e do orgulho racial para a comunidade negra e como isso pode ser expresso através da cultura. Por outra, uma parte da trilha sonora do filme é produzida por Kendrick Lamar e mistura elementos africanos tradicionais com batidas contemporâneas de hip-hop, refletindo a ideia de misturar a tradição e a inovação, que são pontos centrais do afrofuturismo. Caso vocês queiram um vídeo mais aprofundado sobre o afrofuturismo e sua presença na cultura pop, é só pedir, eu faço. Então, parece que acabei gastando muito tempo com algo que poderia ficar fora da conversa, ou talvez não, né? Sei lá, então, voltando ao que realmente interessa. O suposto vilão do filme, Eric Killmonger, como já havia mencionado, o melhor personagem do filme, é tido como um dos personagens mais complexos e controversos do filme. Eric Killmonger representa uma abordagem radical para enfrentar a exclusão social e a opressão que a população negra ainda enfrenta em todo o mundo. No entanto, as ideias de Killmonger são apresentadas no filme como uma abordagem errada e problemática. O personagem de T'Challa, por exemplo, representa uma abordagem bem mais moderada que busca o diálogo e a negociação para resolver as questões de desigualdade e exclusão social. Like Malcolm X e Martin Luther King. Essa referência depois vai fazer sentido. Ou se calhar já faz, não sei. A abordagem de Killmonger é influenciada por diversos autores e obras que discutem as questões do racismo, opressão colonial e exclusão social. E um desses exemplos é a obra de Frantz Fanon, que é denominada Os Condenados da Terra. Essa mesma obra discute a psicologia da colonização e as possibilidades de resistência.
Fanon argumenta que a colonização é um processo de desumanização que busca reforçar a inferioridade do povo colonizado e justificar a dominação do povo colonizador. A solução para esta pressão, segundo Fanon, é a luta pela liberdade ou pela independência. Outro autor de extrema importância, né, e que também influencia bastante a abordagem de Killmonger é Malcolm X. Acredito que muitos de vocês já conhecem Malcolm. Para aqueles que não conhecem, podemos resumir, né, um pouco sobre Malcolm X dizendo que foi um excepcional líder do movimento negro nos Estados Unidos. E o mesmo, né, nesse caso Malcolm X, defendia uma abordagem radical para a luta contra o racismo. Ele argumentava que a luta pela igualdade não poderia ser alcançada através de meios pacíficos e que a violência era uma resposta legítima ao racismo e à opressão. Em suas palavras, a violência não é vista pelos brancos como uma tática inteligente para lidar com o problema dos negros, sim realmente resolver o problema. E eles usam essa tática para evitar enfrentar o problema em si. Então, acho que a citação da Malcolm X está clara e de fácil compreensão para todos, né? Pois bem, um dos grandes elementos para a manutenção e potencialização desse sistema opressor e racista que tanto Killmonger quanto outros líderes e ativistas do movimento negro desejam combater o capitalismo. E é nessa hora que começaria a ser ofendido nos comentários, isso caso o vídeo tenha comentários, porque pelo tamanho do canal pode ser que isso não alcance 10 pessoas, mas fazer o que, né? Ou também poderei não ter comentários, porque esse é o tipo de vídeo que a empresa capitalista, até o tal como a Google, não curte assim tanto divulgar, mas tudo bem. Voltando ao assunto e para os leigos de plantão que não sabem o que é o capitalismo, veio uma descrição básica desse sistema. Editor, coloca aí a definição de capitalismo na tela. Eita porra. Lembrei que eu não tenho editor nenhum, que eu sou um pobre fudido e que eu é quem escrevo o roteiro e gravo tudo no meu vídeo e faço edição, então... Ou seja, parece-me esquizofrênico isso, né? Falar comigo mesmo, mas tudo bem. Bora à definição do dia. O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na exploração e na acumulação de riqueza por meio da propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, para quem é historiador, sabe que o capitalismo é nada mais nada menos do que o feudalismo 2.0. Esse mesmo capitalismo ajuda a criar uma hierarquia em que os trabalhadores são subordinados aos proprietários do meio de produção que se beneficiam do trabalho dos primeiros. E este sistema é mantido por meio da exploração de pessoas em que as condições de trabalho são precárias e os salários são baixos, garantindo assim uma alta margem de lucro para os proprietários dos meios de produção. E só para tentar adivinhar, né? Ou seja, tente chutar quem que você acha que compõe a maior parte da classe explorada. Só tenta chutar. E vou dar uma dica. Essa maioria, né, desses indivíduos que fazem parte da classe explorada não estão aí à toa. Aconteceu um processo em tempos históricos, também conhecido como colonização, e a forma como a colonização terminou e os tratos que foi dado tanto para a classe negra, a classe explorada, quanto a classe dos exploradores, não foi tão benéfica assim. Na verdade não foi nada benéfica. Se vocês quiserem, trago algo parecido para vocês, né, que fala um pouco mais sobre o processo da colonização, como é que isso terminou e quais foram as consequências para a classe explorada e os benefícios para a classe exploradora. Mas tudo bem, seguindo. Teóricos como Frederick Jameson e Stuart Hall discutem as questões da globalização do capitalismo e da cultura de massa. Jameson argumenta que o capitalismo é um sistema totalizante que busca a homogeneização da cultura, homogeneização da cultura e eliminação das diferenças culturais. E já Stuart Hall, por sua vez, discute a questão da identidade e argumenta que ela é um processo de construção social que está sempre em fluxo e em constante negociação. Então, não é novidade para ninguém que o capitalismo e o racismo são dois sistemas interligados e que os mesmos têm perpetuado a desigualdade e a opressão ao longo da história. O capitalismo por si só é estruturalmente racista e o racismo é um meio eficiente para manter o sistema capitalista em funcionamento.
O racismo é utilizado para justificar a exploração econômica e manter a hierarquia social. E as pessoas negras são submetidas a condições de trabalhos precárias e com salários baixos do que seus colegas brancos, resultando em uma diferença salarial significativa. Isto é agravado pelo fato de que muitos trabalhadores negros são empregados em trabalhos de baixa remuneração, como empregos domésticos e serviços de alimentação que são geralmente subvalorizados em relação a outras profissões. O autor negro W.E.B. Du Bois argumenta que a exploração econômica e a opressão racial estão interligadas e que o racismo é usado para manter os trabalhadores divididos e enfraquecidos, impedindo assim a união e a organização da classe trabalhadora. Em seu livro Black Reconstruction in America, Du Bois escreve: a classe trabalhadora branca, cujas vantagens concedidas pelo capitalismo pode exigir mais e muitas vezes tem exigido em comparação com a classe trabalhadora negra. Eles são, portanto, divididos em sua divisão e mantida e agravada pelo sentimento racial. Bem, voltando ao filme Pantera Negra, que é o tema central do vídeo, podemos realçar que o mesmo levanta questões importantes sobre como a população negra pode e deve lidar com as questões de exclusão social e opressão que enfrentam em todo o mundo. É bom nos conscientizarmos de que a relação entre o capitalismo e o racismo é uma questão complexa e interconectada, e que o racismo é utilizado para justificar a exploração econômica e vice-versa. E é uma ferramenta usada pela camada privilegiada, que geralmente é composta por homens velhos, brancos, de modo a manter a hierarquia social de merda em que nos encontramos. E essa mesma exploração, em grande parte dos casos, é agravada pela divisão da classe trabalhadora e pela manutenção do sistema da opressão racial. Bem, para Fano, Malcolm, Jameson e Hall, há que ter muita atenção a esse sistema racista no qual nos encontramos. Desta feita, os mesmos oferecem perspectivas importantes sobre essas questões e eles podem ser usados para ajudar a entender melhor a situação da população negra na sociedade atual capitalista. Quanto à forma esse tipo de opressão, quanto à forma de combate a esse tipo de opressão, há pessoas que acreditam que a violência pode ser uma forma legítima de resistência contra a opressão. Já outros acreditam que a violência só leva a mais violência e que o diálogo e a não violência são as melhores maneiras de resolver conflitos. Já eu acredito que o racista devia se foder mesmo e apanhar mais do que lutador de MMA. E quanto à questão do uso da violência no combate à discriminação e intolerância racial, é um assunto complexo e polêmico. É importante reconhecer que a violência é uma realidade para muitas pessoas negras e minorias étnicas em todo o mundo. A violência policial, por exemplo, é uma forma de violência que tem sido usada historicamente para controlar e oprimir as comunidades negras. Então, o que nos impede de utilizar a violência como uma forma de resistência e defesa contra a violência sistemática, opressão e injustiça? Ou talvez o fato de que o uso da violência pode levar a um ciclo de violência e repressão que só vai piorar a situação e colocar mais pessoas em riscos, principalmente pessoas negras. Ou talvez pelo ponto de que a violência pode prejudicar a credibilidade e o impacto das lutas sociais e levar à criminalização e à estigmatização dos ativistas. Bem, são coisas que podem acontecer. Mas considerar que muitos ativistas e organizações têm defendido a não violência e a promoção do diálogo como formas de combater a discriminação e a intolerância racial, visto que a mesma envolve ações pacíficas como manifestações, boicotes, desobediência civil e outras formas de resistência não violenta que buscam chamar a atenção para questões que afetam a nossa comunidade e ajudam a mobilizar a opinião pública em torno de mudanças sociais que podem ser benéficas para nós. Em todo o mundo, homens, mulheres, negros e simpatizantes se identificam com a nossa causa, com a nossa luta racial e têm se esforçado e se organizado em movimentos de luta racial. E dentre eles temos um especial que se destaca bastante, que é o Black Lives Matter, o movimento Black Lives Matter, que em português a tradução ficaria Vidas Negras Importam. Contextualizando sobre o movimento Black Lives Matter, este é um movimento social que surgiu em 2013 após um filho da puta de nome George Zimmerman
que era o vigilante branco na época, hispânico, matou Trayvon Martin, um adolescente que mencionaremos hoje daqui a pouco. Mas pronto. Então, voltando. O movimento Black Lives Matter é um movimento que cresceu bastante e tornou-se um movimento global de luta contra a violência policial, racismo estrutural e a discriminação racial. Esse mesmo movimento defende a ideia de que a vida das pessoas negras é valiosa e importa sim, caralho. E busca denunciar e combater a violência policial e o racismo sistemático que afetam a vida dos negros nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. E o movimento é notório também por usar ações não violentas como protestos, marchas, de um modo a chamar a atenção para questões que afetam a comunidade negra. E dentre os principais pontos desse mesmo movimento podemos mencionar: o primeiro, buscar justiça para as vítimas de violência policial. Segundo, promover a igualdade racial e a eliminação de barreiras sistemáticas que impedem o progresso e o sucesso dos negros em áreas como a educação, saúde, o emprego e a justiça criminal. Terceiro, trabalhar para conscientizar a população sobre a história e a cultura negra, além de promover a solidariedade e a união entre todas as pessoas que lutam contra a opressão e a injustiça. Mas por este ano, até que são pontos positivos nas quais se deve trabalhar. Então, se tantos indivíduos relevantes para o movimento negro, como Martin Luther King e até mesmo o movimento Black Lives Matter, é a favor da resolução pacífica, então quem sou eu para questionar a efetividade desse método? Eu sei que não sou tão relevante assim para esse mesmo movimento e que eu não deveria falar para a maioria e tal, mas eu tenho um ponto. Tudo bem que para Martin Luther King a não violência era uma forma de transformar a sociedade e as mentes das pessoas e que a mudança real só poderia ocorrer por meio de um movimento pacífico e não violento. Mas é tipo como nem tudo é tão simples e bonito quanto parece. Dr. King e homens do movimento Black Lives Matter. É curioso saber que mesmo com 10 anos de existência o movimento só teve um crescimento acentuado recentemente por causa de uma situação chocante que acabou acontecendo nos Estados Unidos e chocou o mundo. George Floyd, o homem estadunidense negro, foi morto por Derek Chauvin, que na época era um policial estadunidense. E por causa deste incidente, muita gente tomou conhecimento do movimento Black Lives Matter. Ou seja, para que um movimento tão influente e importante como este viesse à tona e se tornasse viral nas redes sociais, em tudo quanto é que meio, um homem negro teve que ser morto e as pessoas tinham que falar sobre isso nas redes sociais. Então, desta feita, tanto quanto que difícil ir por este caminho pacífico, quando a intolerância racial leva à morte de centenas de pessoas negras mensalmente nos principais países, com índice elevado de discriminação racial. E fica pior quando muitas dessas mortes afetam crianças e adolescentes, sabe? Em tese não representam um perigo real para a sociedade e que caso houvesse uma maior valorização de nossas vidas como comunidade, várias dessas crianças estariam vivas até agora, né? E a maior parte delas provavelmente teriam um bom futuro, aproveitando a vida da melhor maneira possível. Nunca se sabe e não teremos a resposta disso, porque infelizmente por causa do sistema racial, essas pessoas tiveram a vida levada muito cedo. Então, claramente que elas perderam a vida só pelo fato de serem negros, sabe? Tipo, pelo fato da cor da pele apenas. Não era porque eram criminosos e tal. Se bem que para esses indivíduos todo negro é criminoso, independentemente da idade, né? Então, é meio complicado. E não estou exagerando.
Bem, vou deixar aqui 2 casos, um tanto quanto que pertinentes, mas de certeza que existem vários. Peguei 2 casos próprios dos Estados Unidos, tal como poderia também pegar casos no Brasil. Mas tudo bem, vou deixar 2 aqui, estadunidenses, e se eu fizer uma parte 2, vou colocar lá casos reais no Brasil. Até porque eu estou em Angola, sou de Angola, e este tipo de coisa não é tão frequente assim, né? Porque se o racista se armar em herói, é bem provável que vamos relembrar um pouco sobre a época da escravatura e tal, e vai soar bem para esse indivíduo. Não, bora, já tem muita coisa aqui que nos frustra, então, que nos frustra, né? E não seria legal que um homem branco tentasse se meter conosco e nos discriminasse no nosso próprio. Então, o primeiro exemplo é o que já mencionei anteriormente, mas agora eu vou falar um pouco de forma mais detalhada. É o jovem Tamir Rice, que em novembro de 2014, quando na época tinha 12 anos, foi baleado e morto por um policial branco em Cleveland, Ohio. Ele estava brincando com uma arma de brinquedo em um parque quando a polícia chegou, e e do nada disparou contra ele. Segundos depois, Tamir Rice faleceu. E já o outro caso é de Trayvon Martin, que em fevereiro de 2012 acabou sendo baleado e morto por George Zimmerman. Trayvon Martin, para que conste, tinha apenas 17 anos na época, e segundo Zimmerman, o cara que matou a criança, alegou que atirou em defesa própria e que se sentiu ameaçado, blá blá blá, o tipo de coisa que já mencionamos anteriormente. E sim, são só 2 exemplos de crianças negras que perderam as suas vidas devido à intolerância racial e à violência policial. Existem vários outros casos similares que destacam a necessidade de continuarmos lutando contra o racismo e a discriminação em todas as suas formas. É que talvez uma resolução pacífica não seja sempre a melhor alternativa. Às vezes é bom combater o fogo com fogo. É importante que estas questões sejam discutidas e enfrentadas de forma aberta, sabe? E honesta. E é necessário que se reconheça essa relação e que se trabalhe para desmantelar tanto o sistema racial quanto o insustentável sistema capitalista que mostra o declínio a cada dia que passa, a fim de criar uma sociedade mais justa e equitativa para todos, independentemente da cor da pele. Mesmo sabendo que os ideais de Killmonger representam uma abordagem radical, violenta e revolucionária para enfrentar a exclusão social e a opressão que a população negra enfrentou e infelizmente também enfrenta em todo o mundo, me sinto tentado em concordar e me sentiria tentado em apoiar caso eu fizesse parte daquele mundo fictício, né, em específico, que é o mundo de Pantera Negra. E de dizer que a nossa população já sofreu bastante desde o início da colonização até os dias atuais, e está mais do que na hora desse tipo de coisa parar, sabe? Eu temo que uma abordagem pacífica não seja suficiente e que precisamos apelar para uma abordagem um tanto quanto radical para a resolução desses problemas. E temo também que passem anos e as coisas não mudem para melhor para as futuras gerações, e que as mesmas precisem passar pelo que os nossos antepassados e infelizmente nós ainda passamos. Bom, creio que por hoje seja o suficiente. Esse roteiro existe já há um tempão, só não achava que estava bom o suficiente para fazer um vídeo, e sinceramente falando também não acho que ficou tão bom assim. Só estou mesmo apostando para, sei lá, mano, do tipo, eu acho que é ideal postar e fazer alguma coisa do que, bem, se chegou até aqui é porque gosto do vídeo, talvez porque tenha dormido, sei lá, é apenas o segundo vídeo do ano. E sinceramente falando, não creio que tenha ficado tão bom assim. Em alguns aspectos precisava ler no roteiro e tentei me esforçar para fazer parecer natural, o que é tanto complicado para alguém que não tem mais esta experiência, porque às vezes acabo pensando demasiado no momento que estou a ler uma parte do roteiro e acabo acrescentando alguma coisa, reduzindo outras, e às vezes fica um tanto quanto confuso, e acredito que a minha voz e o meu sotaque também não ajudem assim tanto, mas acredito que se prestar atenção vai dar para colher alguma coisa. Se não der, então paciência.
Mas de qualquer das formas, se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e a sua inscrição. Seria de grande ajuda para o engajamento do canal. Sabe como é que é, né? Canal novo e tal, então fica com vender o peixe. E se tiver dúvidas, sugestões ou correções, por favor, deixe nos comentários. Eu sei que não posto com tanta frequência e sinceramente estava difícil, né, de manusear um canal com esse. E estava meio difícil de conciliar algumas coisas anteriormente, mas atualmente eu estou me organizando de modo a que tudo mude e eu possa investir e passar mais tempo com vocês aqui nesse canal. E mais uma coisa, recentemente assisti a série Swagger na Apple, mas não tem Apple TV, é claro. Eu tive que alugar o filme, conversava com o meu amigo Jack Sparrow, sei que me entendem. E meio que pude assistir sem precisar assinar para uma empresa multimilionária, que sinceramente falando, acho que o meu dinheiro não faria tanta falta para eles, mas pronto. Mas voltando ao assunto, tem algumas cenas no episódio 7 dessa mesma série Swagger que seriam de grande importância para o tema do vídeo de hoje. Então, meio que estou considerando fazer uma segunda parte, até porque já havia terminado de escrever esse roteiro. E sinceramente falando, o vídeo já está bem longo até o momento, então acho que daria para fazer uma segunda parte, conversando um pouco sobre questões raciais, um pouco mais aprofundado, falando um pouco sobre os Estados Confederados, blá blá blá, de receber estadunidenses, esse tipo de coisa. E fazer associação com a série Swagger, especificamente no episódio 7, porque tem algumas cenas que passaram por lá, que tem sim indicações. Se vocês forem assistir, não necessariamente na Apple TV, como já havia mencionado, vocês vão perceber do que eu estou a falar. De qualquer das formas, fica a recomendação, série extremamente boa, a segunda temporada foi lançada recentemente, e eu meio que estou acompanhando com a minha namorada. E por outra, a série não é propriamente uma série racial, isso é uma série esportiva, completamente sobre basquetebol. Então, para quem gosta desse tipo de temática, fica a recomendação. E sinceramente falando, é uma série muito, mas muito boa mesmo. Então, sem mais nada a acrescentar, agradeço pelo seu tempo e espero voltar a ver vocês no próximo vídeo, que sinceramente falando não sei quando é que sai. E se tiver uma sugestão de algum tema interessante, podem deixar também, que estou aberto para isso. Agradeço pelo seu tempo e até a próxima.